Amém. Graça e paz a todos e a todas nesta manhã. Que o Senhor abençoe a sua vida, aonde você estiver. Pode ser que você esteja na sua casa, pode ser que você esteja no trabalho, num passeio. A gente não tem ideia de onde essa mensagem vai chegar. Pode ser que chegue em outro país, nós não sabemos. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe seu coração, enche o seu coração de paz em tempos difíceis que nós estamos vivendo, e é por isso que nós estamos aqui, mesmo que seja à distância, mesmo que seja através de uma transmissão, mas nós estamos unidos no Senhor, para compartilhar a palavra e falarmos sobre esperança. Momento tão difícil que nós estamos vivendo, mas nós queremos falar sobre esperança. Confesso que eu gostaria que você estivesse aqui. Eu sei que pelo momento não é possível, mas nós também estamos nos adaptando, né? Eu estou falando aqui, olhando para uma câmera. Entendo que alguns irmãos estão ouvindo agora, ao vivo, outros verão mais tarde, no decorrer da semana. Talvez até pessoas que não são aqui dessa comunidade de fé, que recebem o link, vão ver em outro momento. Mas que bom poder compartilhar a palavra do Senhor, né? Estou aqui junto, nós estamos em 5 irmãos aqui, e eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que possibilitam essa transmissão, irmãos que nem aparecem, né? Hoje está aqui o Will e a Fernandinha, os irmãos do louvor, a Dai e o Ayrton. Nós louvamos a vida dele, a Leise. Nós louvamos ao Senhor pela vida deles que possibilitam isso. Vamos aproveitar o nosso tempo e eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Nós, aos domingos, estamos falando sobre esperança, nesses domingos de abril. E eu queria compartilhar com vocês o texto que está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11. E nós vamos fazer um recorte aqui nesse texto, nós vamos ler a partir do versículo 30. Então, nós vamos ler Hebreus 11, do versículo 30 ao versículo 40. Peço a você que está acompanhando, mantenha aí a sua Bíblia aberta, a gente não vai sair desse capítulo, para que você possa acompanhar. E diz assim a palavra do Senhor: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados,
afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Amém. O escritor aos Hebreus, nós não sabemos de fato quem é que escreveu essa carta, por isso nós dissemos o escritor. Ele escreveu para os cristãos que estavam passando por provações e queriam retroceder, eles queriam voltar atrás. E essa carta, ela foi escrita com o intuito de dar encorajamento para os irmãos, para os primeiros cristãos que estavam passando por esse momento de aflição, momento de angústia, momento de tribulação. E eles estavam tendo a rejeição dos judeus, seus compatriotas, porque agora eles não seguem mais o judaísmo, mas são discípulos de Jesus. Estavam recebendo dura perseguição do império, pelo fato de crerem em Jesus Cristo. E pense em você, talvez fosse até algo natural, porque eles podiam dizer, olha, agora eu sou um seguidor de Jesus, deixei todas as minhas crenças antigas, e eu pensei agora que seria, entre aspas, só vitória, que tudo seria bem, que pelo fato de agora eu crer em Jesus, a minha vida seria um mar de rosa, não sofreria nenhum tipo de aflição. Mas agora eu vivo aflições, zombaria, perseguição, nós somos odiados por causa do nome de Jesus. E esse Jesus, ele disse que iria voltar, e até agora, nada. E o pensamento natural é, eu vou desistir. Para que eu vou passar por tudo isso? E a carta, ela foi escrita aproximadamente há 2000 anos, mas ela é muito atual para nós. Foi uma carta de encorajamento, uma carta para dar ânimo aos irmãos, para que eles não retrocedessem, porque muitos irmãos queriam voltar atrás. E hoje, no ano de 2021, pode ser que estejamos falando para irmãos, pessoas que amam a Deus e que deixaram tudo para serem discípulos de Jesus e estão com estas mesmas angústias. Por que tanta provação? Por que tanto sofrimento? Por que comigo, Senhor? Eu que sirvo a Ti, eu que vou na igreja, eu que levo o meu dízimo, eu que procuro obedecer a Tua palavra, eu que procuro ter proximidade com a Tua palavra, comunhão com meus irmãos da igreja, mas essas coisas, elas sobrevêm sobre a minha vida. Bom, um dos motivos pode ser que ainda alguns irmãos têm essa crença popular de que os filhos de Deus não passam por dificuldades na vida. E essa é uma crença popular, que se você agrada a Deus, você por mérito, por ser uma pessoa boa, você não deve receber nada de mal, não deve acontecer nada de mal na sua vida. Outros foram ensinados assim. Eles foram ensinados que você, pelo teu mérito, pelo teu esforço, você tem crédito com Deus e as aflições da vida, elas não batem na sua porta. Justamente porque você tem crédito com Deus. E a proteção
é algo que tem em comum em todas as religiões. Todas as religiões, elas procuram proteção. Mas o Evangelho, ele não tem essa proposta. É uma espécie de corpo fechado, né? Então, se você vem, você serve a Deus, e pelo fato de eu servir a Deus, eu tenho um corpo fechado, nada vai me acontecer. Mas não é essa a proposta do Evangelho. Jesus, ele foi muito claro quando ele chamou os seus discípulos. Ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E em outra passagem ele disse: olha, no mundo vocês terão aflições. É uma afirmação, vocês terão aflições. Mas o que eu quero me deter aqui, e o que chama muita atenção, é que a segunda parte desse versículo, ele diz: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é essa a esperança que nós temos. O Senhor Jesus, ele não mentiu, ele foi realista quando ele disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas ele disse também: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o que nós mais ouvimos hoje as pessoas dizerem é preciso ter fé. Talvez no seu ambiente de convivência, principalmente por conta do momento que nós estamos vivendo, no momento de pandemia, o que a gente mais ouve é isso: não, vamos ter fé. É preciso ter fé. E é sobre essa fé, sobre essa esperança que eu quero falar com vocês nesta manhã. No texto que nós lemos aqui no capítulo 11, nós fizemos apenas um recorte do capítulo 11. E eu vou abrir aqui um parênteses e eu vou sugerir que você leia o capítulo todo na sua casa, com tempo, porque para aqueles que não estão ainda familiarizados, Hebreus capítulo 11 é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Olha só, quando eu quero entender sobre fé, quando eu quero que o Senhor me dê essa confiança nele para viver a vida, nós temos aqui um capítulo da Bíblia dedicado a falar sobre fé. Aqui é conhecido como a galeria dos heróis da fé. E nesta manhã seria bom que a gente pudesse ler todos os capítulos, mas são 40 versículos, né? E obviamente a gente não tem tempo de falar, de ler e expor os 40 versículos, por isso que nós fizemos aqui um recorte. E por experiência, você que está aí na sua casa, quando a gente começa a ler bastante, né? Vai dando aquele soninho, né? Olha só, Deus está falando com a gente aqui, né? Vai dando um sono, né? Então a gente faz aqui um recorte e dentro desse capítulo eu vou dar até uma dica aqui para você, né? Hoje a palavra que está em moda é o spoiler, né? Então eu vou dar aqui uma dica para que quando você ler o capítulo 11, você já saiba mais ou menos daquilo que o autor está falando. Então, ele começa o capítulo 11 falando sobre uma definição do que é fé. Logo no primeiro versículo, ele vai dizer: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova ou a convicção das coisas que não vemos. Olha que interessante, ele já dá uma definição de fé. E aí durante o capítulo 11, ele vai trazer exemplos de homens do Antigo Testamento, homens que tiveram atitudes de fé, são exemplos de fé do Antigo Testamento, e ele divide em 4 blocos. Primeiro ele começa a falar sobre a fé que teve Abel, Enoque e Noé, ou seja, um período antes do dilúvio, está lá dos versículos 4 ao versículo 7. Depois ele traz um relato sobre Abraão, Isaque, Jacó e José, ou seja,
os patriarcas, que você vai encontrar lá do versículo 8 até o versículo 22. Depois ele dedica um trecho para falar exclusivamente de Moisés, que está lá no versículo 23 até o versículo 29. E o recorte que nós lemos hoje, o qual nós vamos nos deter, ele está falando sobre os juízes e os reis, que é onde nós lemos do versículo 30 até o versículo 40. Então acompanhe aí comigo, no versículo 30, ele começa dizendo: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Esse relato está lá no livro de Josué, no capítulo 6, quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida. O Senhor dá ordens para Josué, fala: olha, vocês vão rodear as muralhas de Jericó, que eram muralhas que humanamente eram intransponíveis, muralhas muito altas, muralhas muito fortificadas, e a cidade estava totalmente fechada, porque eles sabiam que os israelitas estavam vindo para o combate, para a batalha e para conquistar a terra. E ali, Deus fala: olha, durante 6 dias vocês vão rodear a terra uma vez. No 7º dia, vocês vão rodear as muralhas durante 7 vezes. E na 7ª volta, vocês vão fazer o quê? Vocês vão empurrar, bater, o que seria humanamente mais plausível, né? Poxa, para você derrubar alguma coisa, você vai usar um instrumento, você vai forçar. Mas não, disse: olha, vocês vão tocar as trombetas e vão gritar. E isso aconteceu, e as muralhas, elas vieram abaixo. Aqui ele está trazendo um exemplo de que Josué e os nossos irmãos, eles foram obedientes à palavra de Deus. Eles não viram, mas eles creram que, fazendo aquilo que o Senhor determinou para eles, as muralhas iam cair, aquilo ia acontecer. Ou seja, a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, e pela obediência à voz de Deus, eles ouviram a voz do Senhor, obedeceram, creram, e de fato aquilo aconteceu. Depois ele vai trazer aqui o exemplo no versículo 31, que pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Este relato está lá no livro de Josué, no capítulo 2, que fala de uma mulher chamada Raabe, que quando os espias eles foram olhar a terra antes de ir para a terra, para conquistar a terra, eles foram espiar. E essa mulher, ela acolheu os homens de Deus. Ela creu que Deus era com eles, que era o Deus único, Deus verdadeiro. E por conta da fé dela, ela e a sua família, eles foram poupados quando Israel entrou em Jericó, quando as muralhas caíram e eles conquistaram aquela terra. E aqui ela foi citada na galeria dos heróis da fé, porque também agiu por fé. Ela creu naquilo que ela não via. E depois, no versículo 32, ele vai dizer assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Ou seja, além dos exemplos que ele já trouxe, daqueles que viveram antes do dilúvio, dos patriarcas, ele citou aqui alguns nomes, ele falou: mas eu tenho muitos exemplos de fé que vai me faltar tempo, né? Assim como nós hoje aqui, né? A gente fez um recorte aqui para falar apenas de uma porção por causa do nosso tempo, que ele é limitado. O autor aqui também fala: vai me faltar tempo. E ao invés de citar o nome das pessoas e a atitude de fé que ela teve, ele começa a falar quais foram as obras que
que os irmãos, que os homens de Deus tiveram, mas sem citar os nomes, que está aqui a partir do versículo 33. Ele diz assim: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça. Daí a gente consegue fazer um link, né, de passagens, né, aonde provavelmente ele está se referindo, né, não temos certeza, mas quando ele diz assim, aqueles que conquistaram o reino, pode ser que ele esteja falando desses irmãos, de Josué, por exemplo, que conquistou muitos reinos, praticaram a justiça, alcançaram cumprimento das promessas, todos aqueles que entraram na terra prometida, que ela foi prometida ao Senhor. Olha, vocês vão entrar numa terra, uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, e muitos ali viveram o alcance dessas promessas. Seguindo, ele diz: fecharam a boca dos leões, né? Esse aqui já nos remete imediatamente a Daniel, que orava ao Senhor, que orava ao único Deus verdadeiro, que não seguia os decretos dos homens, e por isso ele foi jogado na cova dos leões. E os irmãos bem sabem que não aconteceu nada com ele, né? Deus fechou ali a boca dos leões e Daniel saiu dali ileso. Continuando no versículo 34, apagaram o poder do fogo. Isso nos remete também a Sadraque, Mesaque e Abdenego, que não adoraram a imagem, a estátua do rei, e por isso eles foram jogados na fornalha ardente, né? E os irmãos bem sabem, aqui é interessante que quando eles são chamados, né, a adorar a imagem, e é feita essa ameaça para eles: olha, se vocês não adorarem, vocês vão ser jogados na fornalha. Eles dizem: olha, rei, nós não vamos adorar essa imagem. Agora, o nosso Deus, se Ele quiser, Ele pode nos salvar. Só que exemplo interessante para nós. Continuando. Ainda no versículo 34, escaparam do fio da espada. Pode ser aqui que eles estão falando sobre Elias, que fugia do rei ímpio, que era Acabe, de sua mulher, Jezabel. Depois ele vai continuar dizendo, da fraqueza tiraram força, né? A gente pode se lembrar de Sansão, aonde... Ele pode se lembrar de Sansão, que já ali cego, ele orou ao Senhor, pediu que o Senhor desse forças a ele, e ali ele conseguiu derrubar ali as colunas de sustentação e destruir todos os seus inimigos, né? Da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros, né? Nós temos ali muitos exemplos no Antigo Testamento, onde homens de Deus confiaram no Senhor e colocaram em fuga exércitos estrangeiros. Versículo 35, ele vai dizer: houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Vocês lembram da viúva de Sarepta, onde o profeta Elias estava hospedado? Ali ela estava praticamente sem alimento para ela e seu filho, e ali ele se hospedou na casa dela. Ali Deus usou a vida dela e proveu alimento para ela, para o seu filho e para o profeta, mas depois o filho dela morre. E Elias vai e ora sobre o menino, e o menino volta a viver. Então, ele fala aqui de mulheres que tiveram ressurreição de seus mortos. E agora, olha só
que interessante, ainda no versículo 35, parece que ele muda ali a chavinha, e ele começa a dizer: uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Preste atenção que parece que ele vinha dando exemplos de todos aqueles que, vamos dizer assim, dão dano, né? Agora, ele começa a falar de homens que foram, embora estejam aqui na galeria da fé, eles foram torturados. Olha que interessante. E recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Talvez alguém possa dizer, mas deve ter alguma coisa errada, né? Porque esses não são homens de fé? Essa aqui não é a galeria dos heróis da fé? E a gente está falando de pessoas que foram acorrentadas, pessoas que foram presas. Versículo 37, apedrejados, cerrados ao meio. Isso quando diz cerrados ao meio, eu vou trazer aqui um exemplo, isso não está nas escrituras, mas a tradição rabínica vai dizer que o profeta Isaías foi cerrado ao meio, cerrado vivo ao meio. Ele mesmo vivo, passaram um serrote lá nele. E nós estamos falando do profeta Isaías. Continuando. Foram postos a provas, ainda no versículo 37, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Olha só que interessante. Nesse mesmo bloco, ele vai falar de homens que triunfaram, de homens que alcançaram as promessas, que conquistaram. Mas, de repente, ele começa a falar de homens que foram torturados, que receberam açoites, que foram presos, que foram mortos e que foram decapitados. E no versículo 38 ele vai dizer: o mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Essa semana eu estava ouvindo os devocionais e já louvando ao Senhor pela vida de todos os irmãos que têm colocado mensagens de esperança muito edificadoras para a gente. Mas eu estava ouvindo, eu vou citar aqui um exemplo do devocional do Paulinho, né? E poderia citar muitos outros, mas aqui o Paulinho está sendo um representante, tá, Paulinho? E eu me lembro que no devocional dele, ele falava de pessoas que se apegavam à palavra de Deus, pessoas que tinham fé. Ele citou pessoas da sua própria família, que ele viu, que ele testemunhou isso. E eu achei muito interessante que, num dado momento, ele falou que essas pessoas, elas buscavam o Senhor e criam que o Senhor era poderoso para guardar. Mas que também, se o Senhor não as guardasse, elas criam e oravam para que o Senhor as curasse. E que se o Senhor não as curasse, o Senhor era poderoso para trazer o consolo. Eu achei isso muito interessante, eu achei isso maravilhoso e tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando. Que o Senhor é poderoso e que não é porque são pessoas de fé que tudo vai correr, tudo bem, tudo maravilhosamente, que não tem perseguição, que não tem provação, pelo contrário. E ele diz aqui que o Senhor era poderoso também para consolar. Preste atenção nisso. Versículo 39.
Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Aqui nós entendemos que todos estes morreram antes da primeira vinda de Cristo. Por isso que está dizendo aqui que eles não receberam o que havia sido prometido. Porque no versículo 30 ele vai dizer: Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então, muitos, eles alcançaram as promessas que foram feitas a cada um deles, ao povo, como por exemplo, a conquista da terra, mas a promessa de ver o Messias e o Salvador, essa promessa eles não alcançaram. E por isso o autor aqui vai dizer que muito melhor é a promessa. A promessa é Cristo, né? O prometido. E o Cristo, a promessa é melhor que muitas promessas, e era nisso que eles se apegavam. Pois bem, feita essa exposição desse trecho, desse bloco aqui, eu queria tirar algumas lições aqui com vocês, não somente desse bloco, mas de todo o capítulo 11, visto que esse capítulo fala sobre fé, e queria fazer algumas aplicações. E a primeira delas eu queria dizer para vocês que a salvação do povo de Deus sempre foi pela fé. Sempre foi pela fé. Aqui ele traz o testemunho de antigos que viveram pela fé. Então, meu irmão, minha irmã, no passado, eles criam que viria o Messias. E é isso que trazia a salvação para eles. Sempre foi um povo só. Qual é a diferença para nós? Eles olhavam para o futuro e eles criam naquele que eles não viam. Eles criam na promessa da vinda de um Salvador e do Messias. E é isso que trazia a salvação para eles. Nós hoje temos o privilégio, nós olhamos para trás, nós olhamos para o passado e nós entendemos já que o Cristo ele veio. Nós temos aqui na palavra do Senhor a sua revelação, que também é por fé. Talvez você que esteja me ouvindo nesta manhã, esteja pensando, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para que seja gerada essa fé no meu coração? Então eu quero dizer para você que não é pelos seus esforços, mas tudo vem pelos méritos de Cristo. Apenas creia, apenas abra o teu coração e permita que o Senhor faça esta obra na sua vida, porque o Senhor, Ele é poderoso para gerar essa fé em nossos corações. Então sempre foi por fé. O povo de Deus, desde o passado, desde a antiguidade, é um povo só. Nós não fazemos essa distinção, lá eles eram um povo, agora aqui nós somos outro povo. Não, sempre foi um povo só, sempre foi o povo de Deus e sempre foi pela fé. Amém? Guarde isso no seu coração e que a palavra de Deus, ela gere isso no seu coração, que você seja impactado mesmo pelo Senhor, que você possa viver uma vida voltada para Deus, buscando a Deus, buscando a Tua palavra, que você possa experimentar e ter a alegria de viver andando com o Senhor. Mas aí você possa pensar assim, mas eu sou tão imperfeito, eu tenho tantos erros, né? Você está falando aí de exemplos de homens de Deus, homens que estão aí registrados na Bíblia. Então vai aqui a segunda reflexão para você. Nós somos imperfeitos mesmo. Aqui, na galeria dos heróis da fé, ele vai citar, por exemplo, Noé. Nós não lemos aqui anteriormente, mas Noé foi um homem que se embriagou.
Noé foi um homem que errou. Ele vai citar aqui e vai colocar na galeria dos heróis da fé Jacó. E Jacó, ele foi um enganador, uma pessoa que mentia, uma pessoa que enganava. Ele cita aqui Davi. Davi cometeu um adultério. Ele cita aqui também Moisés, que foi um tremendo homem de Deus. Porém, num dado momento, ele quis a glória para si. O Senhor pediu para ele tocar na rocha e ele bateu na rocha, desobedecendo ao Senhor. O que eu quero dizer com isso? Que estes homens são pessoas como nós. São pessoas como nós, que passam pelas mesmas aflições na vida, que erram, mas que confiam no Senhor. E é isso que eu quero dizer para você. Não pense que para andar com o Senhor você precisa ser perfeito. À medida que nós vamos andando, nós vamos compreendendo mais e mais a obra de Deus, aquilo que o Senhor requer de nós na sua palavra, nós vamos tendo mais intimidade com a sua palavra e vamos caminhando e vamos crescendo na fé. Então não pense que, isso aí não é para mim, isso aí não é para mim porque eu não sou digno, e de fato nenhum de nós éramos, e nós só estamos aqui por causa de Cristo, por causa do sacrifício que Ele fez lá na cruz do Calvário, pagando com a sua própria vida, para que o meu pecado, para que os seus pecados, eles fossem perdoados, e para que a gente pudesse andar por fé, para que a gente pudesse erguer a nossa cabeça, e termos a certeza e a confiança de que nós somos filhos de Deus, que nós somos amados do Senhor, mesmo sendo pessoas imperfeitas. Terceira lição, aplicação que eu gostaria de fazer com você, pegando aqui os exemplos desse texto. Procuremos ser obedientes à palavra de Deus. Nós já trouxemos aqui, como nós falamos anteriormente, exemplos de homens que ouviram a voz de Deus. Eles não viam, mas eles criam naquele que cuidava deles, eles criam naqueles que era Senhor deles, que sabe todas as coisas, que ama o seu povo, que ama a sua igreja, e por isso eles obedeciam. Nós citamos aqui o exemplo de Josué, que para que fosse derrubada uma muralha, ele teria que dar voltas nessa muralha. Ele não via isso, mas ele cria na palavra do Senhor, naquilo que ele recebeu como instrução do Senhor. Nós não lemos aqui, mas a maioria de vocês conhece o testemunho de Noé. O Senhor disse para Noé, olha, constrói uma arca, porque eu vou mandar dilúvio sobre a terra. Noé não estava vendo, mas ele passou 120 anos construindo uma arca. E não só isso, mas ele passou também pregando a palavra do Senhor, dizendo para as pessoas, olha, vai vir destruição, vocês precisam se arrepender. E tudo isso ele fez por obediência. Ele teve fé e ele teve uma atitude, que foi obedecer a palavra de Deus. Hoje, nós não precisamos de revelações especiais, porque nós já temos essa palavra aqui, nós já temos a nossa Bíblia, nós já temos como a nossa regra de fé e prática. Então, cabe a nós sermos humildes, termos uma atitude, um espírito manso, um espírito dócil, e sermos obedientes à palavra do Senhor, que isso vai certamente trazer saúde para nós, saúde para a nossa alma, e vai aproximar essa nossa comunhão com o Senhor. E eu quero trazer aqui o exemplo daquilo que o apóstolo João disse. Ele disse, olha, assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos. Quando nós falamos de amor, não é aquela coisa romântica, sabe? Eu amo a Deus. Não, João está dizendo, você ama a Deus? Então quem ama a Deus, obedece aos seus mandamentos.
E ele vai dizer, e os seus mandamentos não são pesados. Por isso é que nós temos essa promessa de termos em nós o Espírito Santo. Essa é uma promessa universal. Todo aquele que crê, recebe o Espírito Santo. E ele nos possibilita, mesmo com todas as nossas imperfeições, a crer no Senhor e a obedecer a sua palavra. Quarto lugar, tempo ainda nos permite, né? Sim. Uma outra aplicação que eu queria fazer é que nós tenhamos equilíbrio. Nosso pastor sempre tem falado aqui, né, que nós, essa é a expressão que ele usa, nós estamos aqui no chão da terra, né? Então nós não podemos viver com uma negação, né? Sofrer e falar, não, esse sofrimento não existe porque eu sou um cidadão do céu, um dia o Senhor vai me levar para o céu, lá é o mais importante. Sim, de fato, né? É muito importante, mas nós, por enquanto, nós estamos aqui com o chão na terra, com os pés, aqui na terra. Então, nós não devemos ter essa atitude de negação, porque nós sofremos com aqueles que estão à nossa volta, com entes queridos nossos, com pessoas queridas nossas, com os nossos irmãos. Porém, nós não podemos levar para o outro extremo. Ou seja, a vida não é só aqui. Mês passado, se não me engano, ou 2 meses atrás, nós falamos muito que nós somos peregrinos. Nós temos um alvo, nós estamos aqui de passagem. Então, nós precisamos buscar um equilíbrio. Não é só terra. Porque tem irmãos que ele certamente ele gostaria que não acontecesse mais nada, de tão enraizado nessa terra que ele está. Era melhor que não viesse um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça, porque ele gosta tanto dessa terra, que ele quer ficar aqui está bom, do jeito que está bom, não é isso. Mas a palavra do Senhor vai nos falar que nós somos peregrinos. Se nós tivermos essa mente, vai ser saudável para nós entendermos que muitas coisas que nós passamos aqui, nós estamos num momento passageiro. O peregrino, ele está de passagem, porque ele tem um outro lugar para ir, ele tem uma outra terra para ir. E nesse mesmo capítulo, eu tenho certeza que vocês vão ler o capítulo 11 aí nas suas casas, alguns heróis da fé que não alcançaram a promessa de entrar na terra prometida, por exemplo, eu vou citar o exemplo de Abraão, eles criam, mas eles não entraram, foram os seus descendentes que entraram na terra prometida, na terra de Canaã. Eles morreram antes dessa promessa de entrar na terra. Né? Por exemplo, José morreu antes, mas eles criam que havia uma pátria melhor, e isso o texto vai nos dizer. Josué, ele tinha fé que o Senhor certamente cumpriria essa promessa de entrar na terra, tanto é que no momento da sua morte ele fez menção dos seus ossos. Ele entendeu, olha, eu não vou entrar, mas o Senhor vai cumprir essa promessa. Então, quando vocês entrarem, levem os meus ossos lá para a terra prometida. Mas, quando o texto vai falar aqui desses patriarcas, ele vai dizer, olha, eles esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Está lá no versículo 16 de Hebreus. Então, equilíbrio, meus irmãos. E para a gente ir caminhando aqui para o fim, eu não poderia deixar de falar isso. Uma aplicação que a gente pode fazer para nós, para os dias de hoje, não se desanime quando as coisas aqui não estão indo bem. Isso não significa que você não é crente, que você não é cristão. Não significa que você não é amado de Deus. A continuação da carta
o autor aqui, o escritor, ele usa uma expressão que eu acho bastante interessante. Ele fala que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. E nós já vimos aqui pela palavra de Deus, testemunhas essas, homens de fé, que passaram por muitas aflições, mas que eles permaneceram firmes. Aqui o texto vai dizer que os patriarcas, antes de morrerem, eles chamavam seus filhos e abençoavam seus filhos. Então, ou seja, até a morte, até o final, eles permaneciam firmes, mesmo com todas as adversidades, mesmo com todas as dificuldades, eles se mantinham firmes até o final. Vocês se lembram que quando Lázaro estava doente e Marta e Maria foram ter com Jesus, o que ela disse para Jesus? Jesus, vem ter com Lázaro, porque aquele que tu amas está doente. Olha só, talvez você possa estar passando por um momento difícil, por um momento de doença, e com muitos questionamentos. Será que Deus me ama? E está aqui a palavra do Senhor para trazer essas respostas para nós. Aquele a quem tu amas está doente. E de fato esse foi o objetivo da carta. Trazer ânimo para os irmãos, para que eles não se desanimassem, para que eles não voltassem atrás. Então quero dizer para você também, para você não se desanimar quando coisas ruins, quando aflições sobrevierem sobre a sua vida, porque você é muito amado de Deus. Isso não significa nada. E Deus usa, irmãos, as aflições como disciplina para nós, para nos aperfeiçoar. Inclusive a nossa santificação. A nossa santificação ela é aperfeiçoada nos momentos de tribulação, nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade. Nesses momentos a gente se volta mais para Deus, né? A palavra do Senhor, por isso que ela vai dizer que há muito mais proveito na casa do luto do que numa casa onde tem festa. Porque lá no luto você reflete sobre a vida, você reflete sobre muitas questões. Na festa não, na festa é só aquela alegria que muitas vezes é uma alegria passageira, mas o Senhor ele nos ensina muito, Ele nos ensina muito nas aflições. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor ele disciplina aquele a quem Ele ama. Portanto, guarde isso no teu coração. Você é um amado do Senhor, seja qual for o momento que você esteja passando. Ore a Deus, peça a Deus que Ele traga o consolo para você. Peça a Deus que Ele te ajude a passar por todos esses momentos, por todas essas dificuldades da vida, que sim, nós aprendemos aqui, não é negação, nós estamos aqui no chão da vida, mas que o Senhor, Ele nos ajude, para que a gente receba a instrução da palavra, para que a paz de Deus, que ela excede todo entendimento, ninguém entende, né? Às vezes alguém vê um irmão e fala, poxa, eu não sei como que aquele irmão passando por isso, passando por aquilo, ele está firme, ele está alegre, ele está dando glória a Deus, ele mesmo passando dificuldade, ele tem palavra de ânimo para outras pessoas, mas é essa graça do Senhor, essa graça maravilhosa que excede todo entendimento, que é capaz de gerar isso dentro dos nossos corações. E para concluir, esperamos que eu e você sejamos fortalecidos com esta palavra, que a gente compreenda a fé. Não é fé na fé, não é pensamento positivo, como muitos entendem, né? Eu vou pensar positivamente, é só eu pensar que vai acontecer, eu tenho que pensar positivo, não é isso. Não é fé na fé, é fé em Deus. E nós, que temos esse privilégio, nós que já fomos alcançados pelo Senhor, nós já recebemos fé. O que nós precisamos é exercitar essa nossa confiança no Senhor, porque o Senhor é poderoso, e a promessa dele, que é a promessa para todos nós que cremos, é estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Que o Senhor guarde,
fortaleça o seu coração e nós vamos ter agora uma palavra de oração. Ore comigo, feche os seus olhos e ore ao Senhor. Ore ao Senhor porque é um momento difícil. Eu sei que muitos estão passando por luto, muitos estão passando por dificuldades, muitos estão passando por dúvidas. Por que eu que sirvo ao Senhor? Eu estou desempregado e o meu vizinho que nem liga para Deus, às vezes ele é ateu e está lá empregado, está trabalhando, e muitas coisas na vida que nos trazem dúvidas, mas o Senhor é aquele que fortalece os nossos corações. E nós vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra que foi ministrada a Deus em nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e o Senhor é por nós. O Senhor não é contra nós, o Senhor é a nosso favor. O Senhor é aquele que entende as nossas dúvidas, as nossas dificuldades e até mesmo os momentos, Pai, em que a nossa fé está pequena, a nossa confiança no Senhor está pequena. E o Teu Espírito é poderoso, Senhor, para gerar isso em nossos corações, para aumentar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, para que possamos viver a nossa vida em paz, com o nosso coração em paz, Senhor. E é isso que nós queremos, ó Deus, compreender a Ti, compreender, Senhor, a fé, compreender, Senhor, a Tua palavra. Dá-nos, Senhor, entendimento, Pai. Nos faz entender, Senhor, a cada dia a Tua vontade, Senhor, para que tenhamos essa paz dentro dos nossos corações, Senhor. Abençoa os nossos irmãos nesse momento, Pai, que estão tristes, abatidos, angustiados, com dificuldades, Senhor, com vontade até de retroceder, Senhor, mas o Senhor é poderoso, Pai. A nossa fé, ela pode até fraquejar, Senhor, mas ela não se extingue, porque a fé que o Senhor nos deu, a fé que o Senhor colocou em nossos corações, Senhor, ela vai até o final, Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos, fortalece-nos, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Move, Senhor, os nossos corações, Senhor, em direção a isso, Pai. Abençoa, Deus, a cada lar, a cada um que está ouvindo essa mensagem agora, a cada um que ainda vai ouvir essa mensagem, Pai, aonde ela chegar, Senhor, num leito de hospital, em um outro país, Pai, dentro de um carro, Senhor, porque esta é a Tua palavra, não importa o lugar, não importa o local, Senhor, mas o Senhor é poderoso, Pai, para que, enquanto nós estamos ministrando ela, haja cura, Senhor, cura, Pai, física, cura espiritual, cura na alma, Senhor. O Senhor é poderoso, Pai, para que as portas, Senhor, elas sejam abertas, Senhor, para que conversões aconteçam, para que fé, novo nascimento, Pai, regeneração de corações aconteçam nesse momento. E nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque nós não merecíamos nada disso, Senhor, mas o Senhor, por Tua bondade, por Tua graça, nos deu, Pai, nos possibilitou, Pai, esse caminho, Pai, porque o véu foi rasgado, Senhor, e agora nós temos acesso direto a Ti, no Santo dos Santos, ao Senhor, que é o nosso sumo sacerdote, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado por tudo, e assim nós Te louvamos em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos, espero que esta palavra tenha fortalecido e edificado o seu coração, assim como edificou o meu também. Nesse momento agora nós vamos orar pelos aniversariantes da semana. Nós temos aqui 3 aniversariantes. Um é o Alexandre Martins, esposo da Sueli, é o Xande. Temos a Camila Carvalho, Camilinha, filha da Malu. E o Lucas Costa também, que é o esposo da Alessandra, né? Nós vamos orar também pela vida do Lucas, que está enfermo, e não somente dele, né, mas como nós já oramos aqui, nesta manhã, por todos aqueles que se encontram enfermos. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pela vida desses queridos irmãos? Senhor, nós Te agradecemos, Pai, pela vida do Alexandre, pela vida da Camila, pela vida do Lucas, Senhor, que estão completando mais um ano de vida, Pai. Se porventura nós esquecemos aqui de alguém dessa lista, certamente o Senhor não se esquece deles,
e pedimos ao Senhor que os abençoe com saúde. Eles são um presente para nós, Pai, um presente para essa comunidade de fé. Estende as suas mãos, Senhor, sobre eles, sobre as suas famílias, que eles sejam, Senhor, abençoados por Ti, que em mais um ano de vida que o Senhor concede para eles, Senhor, que os anos que o Senhor ainda tem sejam anos de paz, anos de alegria, anos, Senhor, na presença do Senhor, desfrutando, Senhor, da Tua comunhão e da Tua paz, Senhor. Abençoa a vida desses irmãos que estão enfermos, colocamos diante de Ti a vida do Lucas e a vida de tantos outros, Senhor, que carecem, Pai, das nossas orações e da Tua intervenção, Senhor. Visita-os, Pai, em casa, visita-os, Senhor, num leito de hospital, traga, Senhor, consolo e conforto para todos aqueles, Pai, que estão passando por momentos difíceis, Senhor. Assim nós te oramos, Senhor, e desde já te agradecemos, Pai, por essa manhã tão abençoadora. Mais uma vez louvamos ao Senhor pela vida dos nossos irmãos que se dedicam, aqueles que estão hoje aqui na escala e a vida de todos que também não estão hoje, mas sempre participam, Senhor, para que este momento de culto, este momento de celebração, esse momento da nossa reunião seja possível. Nós louvamos ao Senhor pela vida deles, Pai, que o Senhor continue dando graça para eles, sabedoria, força para que juntos possamos celebrar e louvar ao Senhor. Obrigado por tudo, pela Tua palavra, por todas as Tuas bênçãos, Senhor, derramadas nesta manhã. Assim nós te louvamos, Pai, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus.